tarde, brutaiada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bruto do Delphi. Hoje a gente vai falar sobre procedures ou funções de callback. Não sabe o que é isso? Não tem a mínima ideia do que seja? Então esse vídeo é para você. O vídeo de hoje é um tutorial técnico. Então, editor, derruba a vinheta. É danado, hein? E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre procedures ou funções de callback. Você não deve estar acostumado a ouvir esse termo no seu dia a dia de programação, mas tenho certeza que você usa essa técnica diariamente. Pode apostar. Você pode não estar acreditando agora, mas você usa assim, confia no bruto. Então vamos lá. Eu vou explicar primeiro o termo, depois eu vou mostrar para vocês na prática como é que ele funciona. Callback em inglês, se a gente fosse traduzir literalmente, seria ligação de retorno. Callback, ligação, retorno, ou ligação para trás, né? Mas assim, o que ela quer dizer, menos literalmente, seria retorno de ligação, ligação de volta. Quando alguém te liga, você não pegou a ligação, ou você fica de dar um retorno para a pessoa, essa ligação que você faz para ela seria um callback, uma ligação de retorno, ou um feedback. Tá, mas o que isso tem a ver com programação? Normalmente na interação entre dois objetos, você tem um objeto que chama o outro. No caso aqui um formulário, onde tem um cadastro que chama o formulário de pesquisa. É o nosso exemplo de property da última vez. Então se você não viu o nosso vídeo de property, pode pausar, eu vou esperar você. Você vai lá ver o nosso vídeo de property. Uma parte do callback tem a ver com property. Depois você volta aqui, você já vai ter noção de como é que o exemplo está funcionando no momento. E aproveitando que você está pausando e vendo outros vídeos que não é esse daqui, vai lá no meu vídeo de declaração de tipo também. Os dois links vão estar ali na descrição, que sem saber declaração de tipo, pode esquecer procedure de callback. Pode esquecer. Beleza? Já voltou? Já viu os dois vídeos? Então vamos continuando, vamos lá. Um objeto, quando ele chama o outro, ele altera parâmetros do objeto chamado, chama procedures ou funções desse objeto, espera o objeto processar. Quando o objeto terminar, ele pega o retorno em properties. Normalmente isso ocorre com o formulário. O formulário aqui no nosso exemplo, ó, o nosso objeto aqui, ele cria o formulário 2, form 2, passa parâmetro para ele, passa property para ele, dá um show modal, espera o processamento, a hora que clicar no OK, o show modal se fecha e eu pego duas properties novamente. Mas quando eu uso a técnica de callback, o que eu faço? Eu passo em uma das properties para o formulário chamado uma procedure, ou uma função, para ele chamar quando algo acontecer. Até quando ele for fechado mesmo, mas quando algo acontecer. Notou alguma semelhança com o que você usa todo santo dia? Não? Tem certeza? Vamos vir aqui no meu Speed Button. Ele tem várias procedures de callback aqui, ó. Você passa um código para ele chamar quando ocorrer o evento de clique, o onClick. Você passa uma procedure para ele quando ocorrer o onDoubleClick, quando ocorrer o clique duplo. Então, procedures de callback nada mais são do que eventos que você mesmo cria. Então pegaram a ideia? Você vai poder criar os seus próprios eventos para ocorrerem em momentos que você achar mais desejado. E o mais interessante, isso pode ser colocado de outros formulários. Então se eu tiver um outro formulário que chama essa consulta de cliente que eu tenho aqui, eu vou passar do outro formulário. Então o formulário chamado não sabe o que ele está executando. Ele sabe que ele tem uma procedure lá que aponta para um código e ele vai chamar ela e passar os parâmetros que ele precisa. O que o formulário chamador vai fazer ou não é do interesse do formulário chamado. Então isso faz com que você tenha o que aquele povo purista de O costuma chamar de desacoplamento. Então o formulário 2 não está sabendo se é o formulário 1, se é o formulário 3, se é o formulário 500 que está chamando ele e da onde é que está vindo essa procedura. Ele simplesmente vai chamar ela. Bom, acho que vocês já cansaram de teoria, né? Então vamos para a prática, galera. Ó,
vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no form 2, que é o form que vai ser chamado, é o form que vai executar a ação. Vamos pegar o código dele aqui, deixa eu só fechar aqui, e vamos declarar um tipo aqui, um tipo procedure, igual eu ensinei no outro vídeo, tproc atualiza, vamos chamar assim, procedure, e eu vou passar aqui parâmetro, code cliente do tipo integer e nome cliente do tipo string. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai declarar aqui uma property. Isso, a gente vai declarar aqui uma property atualiza do tipo tproc atualiza. Então, ó, misturando o que a gente viu nos dois últimos vídeos, uma property de um tipo que você declarou, um tipo procedure. Ele vai ler a variável mproc atualiza, pode ser, e escrever na mproc atualiza. E eu vou declarar essa variável agora aqui em cima. Não sei se alguém já contou isso para vocês ou não, mas eu não posso declarar variáveis após a declaração de uma procedure sequer. Então, se eu colocasse essa declaração aqui embaixo, ele não ia compilar. Eu nem vou testar, mas ele não vai compilar. Depois você faz o teste em casa. Duvide de mim e faça os testes que eu digo que não vou fazer. Declarada variável, aqui a gente não tem mais nada para fazer, pelo menos por enquanto. Vamos trabalhar um pouquinho no outro formulário, depois a gente volta aqui. Neste formulário a gente tem que declarar uma procedure com os mesmos parâmetros do meu tipo. Tem que ser igualzinho. Pode ser no private, não importa. Só precisamos dar um nome que eu costumo copiar de lá. Eu não sei se você mudar o nome dos parâmetros se vai dar certo, mantendo os tipos, mas eu costumo manter o mesmo nome. Então vamos lá, procedure atualiza. O que a procedure atualiza vai fazer? O edt code cliente .text vai receber o code cliente.toString e o edt nome cliente.text vai receber o nome cliente. Beleza? Vamos ver, parece que temos algum probleminha aqui no nosso código. edt nome cliente. edt nome ciente, eu nomeei errado. Bom, beleza, isso acontece. Vamos lá. Vamos dar uma compiladinha só para ver se não tem nada errado em todo outro código. Olha que beleza, tem. Eu não posso compilar utilizando... sobrou um pedacinho de código que eu tinha deixado do meu último teste. Vamos compilar agora, sim. Compilou. Por enquanto ainda não funciona, porque eu não passei nada para lugar nenhum. Então, vamos continuar aqui no formulário 2 e vamos executar a nossa procedure. Eu vou colocar ela aqui no onClick da list box. Então, se eu tiver alguma coisa na variável mproc atualiza, então eu chamo a mproc atualiza, passando o code cliente, que é a minha variável, e o nome cliente, que é a minha variável. As minhas properties que eu já havia criado anteriormente. Agora que só falta uma coisinha, garantir que essa variável vai estar com new quando eu abrir o formulário. Então no onCreate dela, isso é muito importante para você não ter estouro de memória. Às vezes o Delphi é muito louco e deixa setado valores para as variáveis, né, diferentes do padrão, né? O integer não é zero, o string não é vazio, o float não é zero, então às vezes o mproc atualiza pode não ser new. Eu prefiro garantir que sempre seja new. Então aqui a gente terminou o nosso serviço. A gente só recapitulando, a gente declarou um tipo, declarou uma variável desse tipo e declarou uma property lendo dessa variável. No onCreate a gente limpou a variável e quando acontecer alguma coisa de nosso interesse, no nosso clique da nossa list box, a gente verifica se eu passei alguma coisa. Se eu passei alguma coisa, eu executo a procedure.
Tá, mas espera aí, como é que ele vai saber o que ele vai executar? Falta o nosso último passo, o pulo do gato. A hora que eu estou criando o formulário, antes de mostrá-lo com o show modal, eu venho aqui, form 2 ponto, proc, não, chamei só de atualiza, recebe, atualiza. Tem que ser o mesmo nome? Não, não precisa ser o mesmo nome. Vou garantir aqui para vocês, ó, e vou chamar ele de CLI atualiza. Um nominho diferente aqui só para CLI atualiza, para vocês verem que não precisa ser o mesmo nome. CLI atualiza. Então, a gente está pronto nossa primeira procedure de callback. É exatamente e só isso. Vamos testar agora? Vamos ver se eu passo vergonha na frente de vocês? Vamos lá. Ih, já deu pau. Ó, tipos incompatíveis, regular procedure e method pointer. Ah, ó. Da última vez eu ensinei para vocês o que é isso. É porque eu estou passando uma procedure que está dentro do objeto para um tipo que não é off object. Agora, fazendo isso, o problema está resolvido. Olha que beleza. Compilou, vamos lá, eu vou clicar aqui. Vou puxar o formulário para cá só para vocês verem. A hora que eu clico no Nicolas, preenche lá. Tiago, Alan, Viviane e Rodrigo. Eu já não preciso mais esperar o OK. Tá. Isso não é muito útil no dia a dia desta forma que eu mostrei. Porque se o cara não clicou em OK, ele quer ficar com o cliente anterior, né? Então, mas isso foi o exemplo que eu achei para vocês rápido e fácil para passar de como trabalhar com procedure de callback. Vocês vão inventar as suas maneiras de usar isso na prática e tenho certeza que vai ser muito útil. Tá, Bruto, mas você prometeu mais uma coisinha pra gente. Você prometeu ensinar como é que a gente vai setar eventos durante o runtime, né? Via programação, não só dando 2 cliques lá. Então eu vou ensinar vocês. Eu vou colocar um outro botão aqui. Opa, clica aqui. Um outro botão. Vou colocar um botão qualquer aqui. E nós vamos setar o evento desse botão de acordo com um rádio group. Rádio group vai ter 2 opções, né? Vamos lá, isso não estava programado, mas eu vou fazer rapidinho para vocês. Itens, mostra mensagem alô mundo e mostra mensagem nós é bruto. Beleza? Então, dependendo do que eu escolher aqui, o botão vai fazer 2 coisas distintas. Vamos começar aqui. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que eu tenho que declarar uma procedure com os mesmos parâmetros do que eu quero setar? Então a gente vai vir aqui no botão do um clique dele e vamos ver quais são os parâmetros que ele precisa. Ele só precisa de um sender object. Então vamos lá declarar uma procedure que tenha esse parâmetro de sender. Então, na verdade, 2, né? Procedure alô mundo sender object. Opa, acho que eu colei coisa demais aqui. E procedure nós é bruto sender object. Vamos dar um Ctrl Shift C aqui. Show message alô mundo e copiar aqui. Nós é bruto. Então estamos com as 2 procedures declaradas aqui. No onClick do rádio group eu vou verificar case rg rádio group 1.itemIndex off 0 e 1. Então bt
button 1.on clique recebe alô mundo. Eu tenho que apagar os parênteses aqui. E se for nós é bruto. Apagou os parênteses e beleza. Vamos compilar para ver se funciona. Lembrando que assim que eu compilo, ele limpa o código que não está usado do button.click. Ele já não existe mais. Vamos voltar aqui. Eu vou clicar aqui. Você vê que ele não executou procedure. Não tinha nada no clique do button. Ó, alô mundo. Clicou aqui, você tem o manipulador de evento para um clique do botão 1 na mão, via programação, e ele vai mostrar o nós é bruto. Olha que beleza. Então nesse vídeo foi 2 dicas pelo preço de uma. Como criar funções e procedures de callback, como utilizá-las, o que é o conceito, e como setar eventos via runtime, via programação, não sei como é que vocês chamam isso. Então tenho certeza que esse vídeo vale um joinha, né? Estamos mendigando joinha de novo, sem saber o motivo ainda. E se você não for inscrito do canal, se inscreva. Clica ali no botão inscrever que está ali embaixo. Tem do lado o sininho para você sempre receber os meus vídeos. Então galera, é isso. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, porque a parte grossa mesmo a gente ensinou no outro de evento. E é isso galera, coice do bruto.